dia, gente querida de paz e bem. Um bom e abençoado primeiro domingo do Advento para todos, todas. Feliz Ano Novo, gente querida. Hoje iniciamos um novo ciclo, né? Um novo ciclo do calendário cristão. Se semana passada, né, a gente caminhava pontuado, né, pontuando a jornada do caminho com os textos de Marcos, daqui para frente vamos ser pontuados pelo Evangelho de Lucas, o Evangelho dos pobres. E é nesse sentido que eu desejo de coração, verdadeiramente, para todos, um feliz Ano Novo cristão. E é nessa perspectiva de expectativa, de construção, né, da acolhida do príncipe da paz, do Emmanuel, Deus conosco, que eu gostaria de conversar sobre memória. Eu gostaria de conversar sobre a importância da memória para o povo de Deus. E de como trazer esse diálogo da memória é um caminho necessário para a construção do reino de Deus e de uma espiritualidade verdadeiramente libertadora que promova a paz, uma paz que nasce da justiça. E é nesse caminho que hoje a gente se reúne aqui mais uma vez nessa roda de conversa, em que eu proponho, né, compartilhar com vocês essa meditação em voz alta, que é o que a gente tem feito aqui aos domingos, né? Mais do que sem pretensão de ser uma reflexão completa, né? Daí eu sempre peço para que vocês comentem, né? Acrescentem a essa reflexão que eu faço, deixem os seus comentários, né? Questionem até, né? De vez em quando surge uma pergunta e eu me sinto, né, motivado a responder quando eu sei. E a gente, dessa forma, interage. E é nessa perspectiva que a gente vai falar hoje sobre o tempo presente iluminado pela história de Jesus de Nazaré. Mas, antes da gente começar a nossa conversa, aqueles avisos de sempre, porque o reverendo se esquece e você se esquece também. Vejo que muita gente assiste o canal, o vídeo, mas não curte, né? Então, deixa o joinha, deixa o like. Isso ajuda demais, né? Aqui, a promoção do canal Paz e Bem, também compartilhar o YouTube, os seus algoritmos, compartilhar esse programa. Se você não é inscrito, inscrita, está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva no canal Paz e Bem. Também, se você puder, quiser, faça a sua assinatura solidária. Como não temos membros, né, é a forma de você nos ajudar. A gente não tem membresia, então como é que a gente ajuda o canal Paz e Bem? Fazendo a assinatura solidária. Mas como eu sempre digo, se você puder e quiser, tá bom? Que é sempre gratuito e não é... Exatamente, a gente não tem membresia para isso, para que esse programa seja sempre para todos, para que não haja, como é comum, né? Algum privilégio só para os membros, enfim, todo mundo tem acesso ao canal Paz e Bem.
E aos assinantes, nosso muito obrigado, tá? Vocês ajudam demais na manutenção do canal. Pois bem, pensar o passado, refletir o presente, iluminar os passos do hoje com a história do Evangelho de Jesus. Diante, do inquérito da Polícia Federal, diante dos crimes graves, crimes apontados no inquérito, o golpe militar, que também se viu, lembremos de 64, né? Em curso, depois, logo em seguida, a vitória do Lula, tentativa de assassinato dele, do Alckmin, do ministro Alexandre de Moraes, enfim, absurdos depois de absurdos, crimes sobre crimes. O que a gente observa, e a gente deve observar sempre, é a dimensão da memória. A gente precisa lembrar. E eu gostaria de trazer à memória, todos nós, a dimensão da experiência do querigma, da experiência do ressuscitado naquelas pessoas da primeira geração de cristãos, que tiveram contato direto com os apóstolos e de como essas pessoas impactadas guardaram consigo essa tradição, a princípio oral, dos passos desse Jesus de Nazaré que pregava paz, justiça, misericórdia, compaixão, particularmente com aqueles e aquelas excluídas da sociedade. Os párias, aqueles a quem a sociedade religiosa, que a sociedade desqualificava, colocava sobre a pecha de pecadoras e excluídos literalmente da sociedade. E ele, através do gesto da cura, reintegrava e dava a essas pessoas a dignidade que a sociedade negava. E a esse Jesus de Nazaré, por conta disso, fez levantar contra si poder cívico-militar, poder civil e militar, as autoridades religiosas de então, daquela região, junto ao enviado, ao representante do império, com seus exércitos, e o exército. E é curioso aqui lembrar, em que se falava da Pax Romana, da paz que existia no império, que era sustentada pela arma, Ou seja, todo mundo ficava caladinho porque tinha medo de morrer. É a paz da milícia, é a paz da espada, é a paz das línguas cortadas.
daqueles que foram torturados e mortos, daquelas que foram colocados na cruz, porque a cruz, acima de tudo, é um suplício público, né? Para mostrar ali para todo mundo o que acontece com quem se levanta contra o império e contra os poderes, né? Poder econômico, político, local. Né? Acontece isso. Porque esse poder político local é sustentado pelo poder do império, que concede a esse poder local o seu poder, porque poder é do império, não é? É Roma. Então, esse Jesus de Nazaré, que pregava na Galileia, que era Galileia, né? Periferia, né? A Galileia em que ele pregava é a paz, a justiça, a misericórdia e a compaixão com aqueles e aquelas excluídos, excluídas, fez com que, por conta disso, ele fosse preso, torturado e morto, pregado numa cruz para mostrar a todo mundo o que acontecia contra aquele ou aquela que se levantava contra o império. Jesus é varado com a lança, não é? Enfim. Mas, e essa não é a última palavra, esse que estava morto ressuscitou. E foi, por conta disso, sinal de vida e vida abundante. Porque dele, ele é a fonte da vida. Diante de uma política da morte. E isso é subversivo demais. Subversivo demais. E por conta disso, as perseguições aconteceram, né, aos seguidores dessa mensagem, desse ressuscitado. E por conta disso, em algum momento, essas comunidades acharam importante, não é? Daí a importância do primeiro domingo do Advento, em que vamos entrar em um novo ciclo de leituras do Evangelho, texto de Lucas. Essas comunidades, a comunidade lucana, de Marcos, de Mateus, a comunidade de João, vão reunir as memórias, reinterpretando o seu significado, trazendo resposta para o agora que eles viviam e que é parte do sempre do povo pobre que luta. Dando uma resposta diante daqueles e daquelas que tentavam sempre dar o golpe. Daqueles e daquelas que tentavam se aproximar dos donos do poder. Daqueles que compactuavam com a morte. E aí eu estou falando dos cristãos, das cristãs. Sim. Não é? Porque era preciso preservar essa mensagem. Era preciso guardar essa mensagem. A memória oral tornou-se escrita como uma forma de resistência ao esquecimento das gerações que, afastadas das gerações da experiência do ressuscitado, começavam a questionar: será que Jesus ressuscitou mesmo? Será que esse era o Jesus que a gente esperava ou a gente vai esperar um outro? Será que ele é o Messias? Será que ele é o príncipe da paz? Será que Jesus não quer uma guerra?
né? Uma guerra civil. Será que ele não estava a fim de pactuar com César? Os textos dão respostas a isso. E é nessa dimensão que eu trago hoje, agora no Brasil, né? Nesse 1º de dezembro, eu trago essa dimensão profunda da mensagem de Jesus ao antimilitarismo. E de como, no Brasil, o militarismo, lembram do pacto das elites, dos exércitos, do poder econômico, do poder político local com o império? Ao longo do tempo, né, foi pactuada, né, como as forças militares no Brasil pactuaram com o golpe. Não me esqueço de quando, certa vez, conversando com um militar, né, falava sobre democracia, né, e como a importância da democracia, né, para o país. E ele, né, num sincericídio, disse: democracia é para vocês civis. Para nós, com muita sinceridade, com muita tranquilidade, sem nenhum tremor na voz, para nós, militares, é hierarquia. Lembram? Um manda, outro obedece. É cadeia de comando. Democracia não é valor. Talvez para vocês civis. A gente defende a ordem e o progresso. E à época, eu esqueci de perguntar, né, onde é que estava o amor, né, do lema positivista. A ordem, o amor e o progresso. Que foi tirado da bandeira por conta de um general, né, lá do golpe de 1889, que derrubou o Império, né, e instituiu a República. Pois bem, e ao longo da história do Brasil, o Exército, as Forças Armadas de forma geral, sempre se pensaram como a instituição nacional, como o elo que mantém o Brasil como Brasil. E quando eu digo isso, eu não estou concordando com isso, eu estou dizendo que é assim que se pensa e é assim que se institui. É assim que os militares. E o processo de redemocratização, período democrático, a partir, né, do fim da ditadura militar, né, com a eleição de Tancredo, enfim, mudou. Até porque as coisas não mudam assim, né? Mas mesmo passado tanto tempo, se constitui. Fala-se muito em doutrinação da esquerda, não é? A tomar pela falta de formação, né? Particularmente alguns militantes, eu acho que precisa realmente de processo de doutrinação no campo progressista de esquerda. A formação era ruim. Mas se há uma instituição que bem faz isso, são a instituição militar. Ela doutrina, a doutrina de segurança nacional, a doutrina, né, do poder moderador, a capacidade que a instituição tem como salvaguarda, né, da ordem e da disciplina. E, bem, ordem de comando. O general manda, vai. Ah, mas questionamento não há. Não há espaço aqui para conversar, para, né, um soldado perguntar ao general e questionar o general.
fazer uma votação, uma assembleia, não há espaço. Então, é nesse ambiente, que é próprio da caserna, que tomar o espaço do campo político é extremamente perigoso. Até porque, não só na questão da mentalidade, porque sobre o Exército e as Forças Armadas de forma geral, está o comando das armas. Eles andam armados, eles são armados. O Exército, como disse o inominável, inelegível, não é? Ele, se ele sabe uma coisa, é matar. Quando certa vez, no tempo da ditadura, há um documentário, né, sobre os advogados da ditadura, do Silvio Tendler, eu acho, em que um advogado, né, foi chamar ao direito, né, de não ser preso, ou habeas corpus, né, o oficial foi muito claro. Aqui eu sou o advogado, o juiz e a lei. Essas coisas de Constituição é de vocês. Em Jaboatão dos Guararapes, no sopé da montanha dos Guararapes, da colina, né, tem uma faixa colocada pelo Exército Brasileiro. Aqui nasce a pátria. Aqui nasceu a pátria. Pois é. O Exército pariu a pátria. A nação brasileira nasce com os militares. A história oficial é a história deles. Nós, civis, segunda classe, gente desqualificada, que não obedece à hierarquia, que vive em estruturas democráticas, com muito debate, muita conversa, né? Creio, e aí nesse sentido sou muito sincero, né, que dentro desse processo todo, e esse processo que está em curso, é mostrar e acabar com o mito, né, os mitos. E um dos mitos é o mito da excelência militar. Vimos e constatamos, através de um inquérito, o quanto é desqualificado o Exército, a Marinha e a Aeronáutica, as forças militares. Sim, mas não tão diferente, não é? E outros setores da nossa sociedade. O problema é que se colocava sempre, eu cresci no tempo da ditadura, né? Passei a infância nesse período, e depois, no processo de reconstrução, sempre sobre a salvaguarda da excelência, né, da formação dos militares. Os militares de alta patente eram sempre as pessoas com uma mega formação, né, o topo da formação, né, da qualificação intelectual, técnica. E a gente vê que não é assim. Eu acho importante porque se quebra essa imagem, né? E a gente pode construir, surge mais uma vez na história, a importância da gente se repensar e ver quanto o civilismo, sim, uma palavra que precisamos resgatar, o civilismo, a civilidade precisa ser, né, valorizada. O quanto nós somos importantes e somos protagonistas da história. E de como, ao longo do tempo, nós, sim, preservamos as instituições. E é nesse sentido que precisamos pensar e repensar a democracia brasileira.
ampliando, abrindo espaços à participação daqueles e daquelas que, como no tempo de Jesus, eram colocadas à parte, os párias, os pobres, o BPC, o povo que recebe BPC, não é? Aqueles que recebem até 2 salários mínimos. Esse povo sem casa, sem teto. Esse povo que precisa, né, descobrir em si a importância do seu protagonismo na construção da nação. E é nesse sentido que eu trago essa reflexão, de a gente vivenciar esse advento nessa perspectiva, nessa expectativa de que nos venha não o Deus acima de todos, mas o Deus conosco, Emmanuel. Que não sigamos falsos messias que são anticrísticos, sinais da besta, do anticristo, mas o verdadeiro Messias, que a memória, né, dessa geração dos primeiros cristãos guardou consigo. Tu és filho de Davi, o Deus vivo. Que a gente possa caminhar nessa expectativa do nascimento do príncipe da paz que nasce da justiça. Que se faça justiça. Porque ninguém está acima da lei. Porque não estamos dentro de um sistema de castas, né, em que um grupo está ali, à parte, funcionando. Mas se perceba como também parte de uma sociedade civil, uma sociedade em que valores democráticos e republicanos, na radicalidade do termo, república, seja valorizado, valores sejam valorizados. Esses valores. E é nessa perspectiva que eu deixo aqui, então, uma provocação, como sempre, né? Uma provocação para você, para todos e todas nós. Para quem ainda não sabe, diante de crimes, não se pode, não deve haver perdão ou anistia. Até porque quem pede anistia é porque já se sabe culpado, né? Então, fica aqui então o convite para às 21 horas. Vamos rezar, vamos orar, pedir que o Deus de justiça, amor, misericórdia, paz, se faça presente. E que às 21 horas aqui, de domingo a domingo, a gente se reúne para rezar. Fica aqui então o convite. E deixo uma bênção especial para todos, todas. Que Deus nos abençoe com o inconformismo diante de respostas fáceis, meias verdades e relações superficiais, com indignação diante da injustiça
da opressão, da violência e do golpe, para que possamos trabalhar a favor da justiça, da igualdade e da paz, e testemunhar assim a fé em nossos corações. Que Deus nos abençoe com lágrimas pelas pessoas que sofrem, por aqueles e aquelas que sofreram barbaramente, né, durante a ditadura civil-militar, instituída em 1º de abril de 1964. Por aquelas vítimas da tortura, do luto, da dor, da rejeição, da fome, da ditadura, da guerra. Para que possamos estender nossas mãos e transformar assim a sua dor em alegria. E a bênção do Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, seja conosco e conosco habite eternamente. Amém. Que Deus nos abençoe, que tenhamos um abençoado ano cristão. Valeu, gente.